Com o som dos tiros ecoando nos corredores, todos entraram em pânico. Mas a senhora Maria nos olhou com calma e disse: "Fiquem quietos." Ela trancou a porta, ignorou o aviso de lockdown e nos fez uma promessa. Era uma terça-feira comum, o sol brilhava. As crianças chegavam à escola primária de Westwood com suas mochilas coloridas, cheias de livros e sonhos. A professora Clara 45 NOC recebia cada uma delas com um sorriso. Sua sala de aula, a 3 bytes, era um refúgio de paz. As paredes eram decoradas com desenhos de borboletas. O som da voz dela, calma e paciente, ensinava as crianças a ler e escrever. Clara amava o seu trabalho. Mais do que isso, ela amava seus alunos. Eles eram a sua segunda família. Ela conhecia cada um deles. As manias de Pedro, o jeito tímido de Sofia, a energia inesgotável de Lucas. Ela sabia que a segurança deles era sua maior responsabilidade. A rotina era um ritual sagrado. O toque do sinal, o silêncio. A voz de Clara, suave, começando a aula. Naquela manhã, eles estavam aprendendo sobre cores e formas. A paz era palpável. Era a prova de que o mundo, apesar de suas imperfeições, ainda era um bom lugar. Mas o mal não avisa quando vai chegar. Ele espreita, se esconde nas sombras. Ele espera o momento de atacar. E de repente, o mundo perfeito de Clara e seus alunos estava prestes a desmoronar. A paz seria substituída por caos. E o som da risada das crianças, pelo silêncio de um terror. O som rasgou o ar. Não era o sinal do recreio. Era o alarme de emergência. Aquele que ninguém queria ouvir. Uma sirene alta e estridente, que fazia o coração acelerar. A voz da diretora soou nos alto-falantes, nervosa. Alerta de segurança. Fiquem em seus lugares. Trinquem as portas. Protejam as crianças. O protocolo de segurança em casos de tiroteio era claro. A sala de aula deveria ser trancada. As luzes apagadas. As crianças, escondidas sob as carteiras, em silêncio absoluto. Era para ser a primeira linha de defesa. Clara sabia o protocolo de cor. Ela começou a agir. Mandou os alunos se esconderem. Foi até a porta para trancar. Mas, ao chegar perto da janela, ela viu algo que a paralisou. A sala dela ficava de frente para o pátio, onde as crianças mais novas estavam. No momento em que o alarme soou, elas foram forçadas a voltar para a sala. Mas no meio do caminho, havia uma lacuna, uma porta, que se abriu. E do lado de fora, a figura de um homem, armado. A ordem era clara. A ordem era para ela ficar em sua sala. A porta era o seu refúgio. O som dos tiros ecoava do lado de fora. Clara tinha duas escolhas. A escolha que a regra mandava, e a escolha que seu coração pedia. O que você acha dessa história até agora? O medo é um instinto primário. Ele nos diz para fugir, mas a coragem é uma escolha. E Clara escolheu. Ela fechou a porta, mas não a trancou. Ela olhou para as crianças. "Escutem-me", ela disse. A voz calma, mas firme. "Temos que sair daqui." As crianças, em pânico, a olharam. Ela sabia que estava quebrando o protocolo, que a diretora iria gritar, que a polícia a repreenderia. Mas ela viu a porta do pátio, a porta que o atirador iria usar. E ela sabia que em sua sala, seus alunos não estariam seguros. "Levantem-se. Andem em silêncio. Vamos para o jardim." As crianças a seguiram. Silenciosas, apavoradas, eles saíram da sala de aula. Clara os liderou, com o coração acelerado, mas a mente focada. Eles saíram pelos fundos da escola, pelos corredores silenciosos, sob o som dos tiros, que ecoavam no ar. O tiroteio era uma sinfonia de medo, um som assustador que a assombrou pelo resto da vida. Mas Clara não pensou em si mesma. Ela pensou em seus alunos, em seus rostos assustados, em suas vidas. A desobediência não era um ato de rebeldia, era um ato de amor, um ato de heroísmo. Ela estava correndo pela vida de seus alunos. Em um momento de pânico, ela se tornou uma líder, uma guerreira. Obrigado por estar conosco até aqui. O melhor ainda está por vir. Clara e seus alunos se esconderam em um jardim, em uma área de grama e flores. Eles se abaixaram. O som dos tiros parecia distante, mas o perigo era real. Clara se deitou no chão e, com seu próprio corpo, cobriu seus alunos. Ela se tornou um escudo humano, uma barreira entre o mal e o bem. O tiroteio parou. O silêncio era assustador. Apenas o som do coração de Clara, batendo forte, e o som da respiração ofegante das crianças. Elas a olharam com admiração, com gratidão. A polícia chegou, a ambulância, o caos do lado de fora. A diretora correu. "Clara, o que você fez? Por que você saiu da sala?" A professora não respondeu. Ela apenas chorou. De alívio, de cansaço. Os alunos, um por um, saíram de debaixo de Clara. Eles a abraçaram. "Professora Clara, você nos salvou." Clara não era uma heroína. Ela era apenas uma professora. Uma mulher que, em um momento de perigo,
tomou uma decisão. Uma decisão que desafiou o protocolo. Uma decisão que salvou vidas. A história se espalhou. A professora que desobedeceu uma ordem para salvar vidas. Ela foi criticada, ela foi elogiada, ela foi chamada de irresponsável. Ela foi chamada de heroína, mas para as crianças suspeitas, para sua família, Clara era uma heroína. Um farol de esperança em meio ao caos. Uma mulher que, em um momento de perigo, se tornou um exemplo de coragem. Clara recebeu um abraço de gratidão de cada pai, de cada mãe, de cada criança. O abraço de gratidão era o seu troféu. O seu prêmio era a prova de que o seu sacrifício não havia sido em vão. A história de Clara é um lembrete de que o protocolo nem sempre é a resposta, que a intuição, a coragem e o amor são as verdadeiras armas contra o mal, que o heroísmo não se mede por medalhas, mas por atos de altruísmo. A professora que desobedeceu uma ordem para salvar vidas. A professora que arriscou sua própria vida. A professora que se tornou um símbolo de coragem. A história dela é um legado que nos ensina que o que fazemos em momentos de crise, o que fazemos em momentos de medo, define quem nós somos. Se você se identificou com essa história, deixe seu comentário abaixo. E se você gostou deste vídeo, por favor, se inscreva no canal. Sua participação nos ajuda a continuar trazendo histórias como esta.